noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso bate-papo de mães de autistas, de avó de autistas, de pais de autistas e família de autistas. Muito bem-vindos todos. Aqui eu ajudo mães. Como vocês podem ajudar os seus filhos autistas a se desenvolverem para serem crianças mais calmas, tranquilas e independentes de uma forma natural. Não só mães, como eu disse, também avós, que são responsáveis por essas crianças, né? E hoje o tema do nosso bate-papo de mães de autistas é sobre quais as melhores dicas para você poder ajudar o seu filho ou o seu neto a se desenvolver dentro do espectro autista, né? Do autismo. Então, se você conhece alguma outra mãezinha que tem um filho autista e não está conseguindo lidar com ele, tem crises nervosas, não aceita os comandos, não aceita o não, está com dificuldade de interagir na escola, ou a escola está com dificuldade de saber lidar com o seu filho, ou tem dificuldade na seletividade alimentar, no desfraude, dificuldade em desenvolver a fala, né? Então compartilhe esse bate-papo, porque com certeza vai ser uma transformação para essas famílias. Vamos conversar sobre o tema realmente? Quais as melhores dicas? E isto eu sei que é uma dúvida, é uma pergunta que paira na mente assim da grande maioria das mães e avós também. Dicas, existem muitas dicas pela internet. Na minha época, quando eu digo minha época, quando eu tive o diagnóstico, quando na verdade eu suspeitava do diagnóstico de autismo do meu filho, isto foi há 12 anos atrás. Não existiam lives, não existia essa interação, essa abundância de comunicação, de orientação e informações que tem hoje. Então eram umas revistas aqui, outra acolá, né? Nem mesmo os profissionais. Se agora, nos nossos dias, tem profissionais que ainda têm dificuldade em olhar para o seu filho e dizer, sim, ele é autista, quanto mais há 12 anos atrás. Pode imaginar, né? Mas agora se encontra, sim, muitas dicas aí pela internet, né? Em vários canais de comunicação, aí você vai conseguir. Grupos, né? Grupos de mães, existem muitos grupos de mães, uma tentando apoiar a outra, né? Também compartilhando dicas que uma aprende, compartilha a outra, enfim. Mas olha só, a clareza que eu quero trazer para vocês aqui hoje é que essas dicas e mais dicas e orientações, então você precisa entender isso. Essas dicas que você procura, que as mães procuram, dicas aleatórias, né, para você tentar desenvolver o seu filho autista ou o seu neto autista, não vão realmente te ajudar a chegar no destino. Qual é o destino, Sara? Qual é o destino? Toda mãe, toda avó de criança autista, o sonho é que essa criança seja primeiramente calma, né? Que ela aceite o não, que ela obedeça os seus comandos, que ela não tenha crises nervosas, que ela se alimente bem, enfim, que ela fique bem na escola, interaja bem com os outros coleguinhas. Esse é o sonho de todas nós. Então, esse é o nosso objetivo. Ok, teve o diagnóstico, tudo bem, mas e agora como chegar no destino? Então, muitas mães, mas muitas, quando eu falo muitas, leva ao pé da letra esse muitas, não tem esta conscientização. Então, na angústia, no desespero, e eu sei disso porque eu tenho falado com as minhas alunas e antes elas me diziam, Sara, é uma angústia, é um desespero e eu também, isso também aconteceu comigo, é real. Então, a gente sai procurando, angustiada, que alguém nos fale alguma coisa, dê um direcionamento, ensine, dê uma dica. Foi assim comigo, exatamente assim comigo.
até que eu consegui estruturar um passo a passo. Isso não foi rápido, isso não foi de um dia para o outro, nem de uma semana para outra, nem de um mês para o outro. Eu falo muito sobre o nosso trabalho de mães de autistas, um trabalho formiguinha. Por quê? Porque é um dia a dia. Todo dia, né? Aquela formiguinha arrastando aquela folha, aquele galho, para ir lá, para construir aquele formigueiro. Todo dia. E é assim o nosso trabalho de mães e avós de autistas. Todo dia a gente tá ali, né? Às vezes cansada, esgotada, já em ponto de ter um treco, mas vai lá, vai arrastando e vai fazendo. Então até que eu consegui estruturar um passo a passo, organizado, com começo, meio e fim. Então, isso sim me ajudou, me deu base para o desenvolvimento do meu filho autista, o Henrique, que agora tem 15 para 16 anos, e a minha pequena que veio depois, a Helena, com 4 aninhos, também autista. E esse passo a passo é algo que eu trabalho até hoje com eles, né? Então, primeiro foi isso. Segundo, porque é o que está ajudando as minhas alunas, mães e avós de autistas a desenvolverem os seus filhos e os seus netos autistas. Um passo a passo, estruturado, com base, com direcionamento. E como que eu descobri isso, né? Como que foi? Eu entendi que, por exemplo, depois que eu consegui ajudar o meu filho a se comunicar, a desenvolver a fala, a se expressar, por exemplo, hoje eu conversei com uma das minhas alunas, ela me disse, Sara, dessas que entraram na turma nova agora, né? Então hoje foi o primeiro atendimento terapêutico com ela está começando, ela me disse, Sara, o meu desejo é saber se o meu filho tem dor, se ele está com fome, né? Se ele tem alguma necessidade e ele não fala, e isso me deixa angustiada. Então é saber se expressar. Quando eu consegui trabalhar, desenvolver a fala, comunicação, se expressar, né, o meu filho se expressar melhor, isso em casa, com os amigos, né, com os familiares. Aí eu percebi que, então, eu fiquei super feliz com o resultado, mas eu vi que não era suficiente, não bastava. Tinha um caminho a mais para que eu pudesse percorrer. Não era suficiente. Por quê? A escola, né? A interação na escola. Então não era só falar, era saber interagir com os coleguinhas na escola sem bater, mas também não receber bullying, né? Foi esse passo a passo. Como os professores saberem lidar com ele. Então, depois da comunicação, eu entendi que precisava desenvolver a interação, porque na verdade, o que é o autismo em si? É um déficit na comunicação e na interação, né? Porém, tem autistas que têm uma dificuldade muito maior, precisam de um nível muito maior de suporte, enquanto tem outros que, né, precisam apenas de pouco suporte. Mas na realidade é isso, né? Essa dificuldade, esse déficit na comunicação e na orientação, na interação. Então veja só, a criança, o meu filho precisou saber obedecer comandos, né, da professora, por exemplo. Isso ajudou ele se tornar uma criança mais calma, mais tranquila, sem aqueles gritos que as outras pessoas fazem os julgamentos, né? Ah, se fosse meu filho, é falta de educação. Ah, essa mãe aí vai ver quando crescer, vai mandar na mãe. Enfim, vocês sabem aí, né? Os comentários, os julgamentos. Então, eu ajudei o meu filho autista a se tornar uma criança mais calma. Só que tô falando um processo, a comunicação, a interação, né? A inteligência emocional. Então, ele não depender tanto de mim, porque no começo
era mãe para tudo. Deve ser assim com vocês, pelo menos com a maioria de vocês, né? É a mãe para dar banho, é a mãe para dar de comer, é a mãe para ajudar a acalmar quando consegue acalmar, é a mãe para tudo, tudo. Não aceita a ajuda do pai ou de qualquer outra pessoa. Então a mãe vai entrando num esgotamento muito grande. Hoje eu conversei com uma das outras alunas, a Miriam, e ela me disse: Sara, eu tô num ponto assim, eu já parece que não tô aguentando mais. É uma angústia muito grande, eu já tô sem forças. Falei pra ela: eu te entendo, eu passei por isso. Quantas vezes eu acordei de madrugada, assim, pulei da cama, sabe quando você, já aconteceu com você, de você estar extremamente exausta, mais do que cansada, exausta. E aí você tem aquele sono profundo de tão cansada, e aí você acorda com gritos, e você acorda assim, assustada, sem saber onde que eu tô, o que que tá acontecendo. E eu levantei da cama e tinha amortecido, acho que a questão circulatória tinha amortecido uma perna. A perna que seria a primeira perna que eu tiraria da cama, né? Então, sabe, quando dorme, a gente não consegue fazer o movimento, porque adormeceu. E eu acordei com os gritos dele e, no automático, bum, levantei. No que eu levantei, bum, fui pro chão e não conseguia levantar do chão. Por quê? Porque a perna dormiu, eu não conseguia ficar em pé, parar em pé. E ele gritando, gritando, gritando. Então, assim, todas as manhãs era de novo, com grito de novo. Começou o dia gritando de novo. Então vai chegando num ponto, é exaustivo. Eu realmente sei como que é isso, né? Mas não são dicas daqui, dicas dali, dicas de acolá, que vai te ajudar. Porque se fossem, eu procurei por tantas dicas e teriam resolvido. Não foi assim. Mas eu fui entendendo que precisava ali, né, de um passo a passo. Então eu fui entendendo que eu precisei ajudar o meu filho a desenvolver, né, outras habilidades, além da fala, além de obedecer os comandos, né? Eu fui entendendo que uma tinha conexão com a outra, né? Uma habilidade tinha conexão com a outra. Então, quando ele conseguia desenvolver determinada habilidade, a partir daquela eu precisava desenvolver a próxima, mas não eram soltas. Uma tinha conexão com a outra. E é assim. Então, para conseguir desenvolver a interação social, por exemplo, não tem como se você não trabalhar a comunicação antes, né? Faz parte, tem que haver essa conexão. Tem que trabalhar a inteligência emocional do seu filho também, do seu neto também. Então, precisa haver essa conexão, né, em cada uma dessas etapas. Então, dicas, informações soltas pela internet, pelos grupos, né, de mães, são informações aleatórias, elas não trazem uma sequência para o desenvolvimento do seu filho ou do seu neto autista. Não tem uma sequência. É bem intencional. Claro, as mães ali nos grupos ou até as dicas na internet são com boa intenção de querer ajudar. Eu sei que são, mas a questão é não haver conexão. Então você fica perdida. E aí você não vê sentido em dar continuidade àquilo que você ensinou. E aí você acaba parando aquela dica que parecia tão legal e não dá continuidade. Então você fica na corrida do rato, sabe? Fica correndo, correndo, correndo e não sai do lugar. Essa é a realidade. Por outro lado, né, voltando a falar aqui do meu filho autista, por outro lado, ele não se adaptava com as terapias. Não tinha jeito. Por quê? Por causa, né, como eu já mencionei outras vezes em os bate-papos, por causa das metodologias que são usadas na grande maioria das terapias, com intervenções, com bloqueios, né, com comandos de, como eu posso dizer, impondo, né? Não são comandos de direcionamento exatamente, mas impondo. Não funcionava. Como castigos, ou seja, consequências. Se você fizer, você pode tal coisa. Se você não fizer, você não pode tal coisa. Ou seja, fazendo barganhas, né? Nunca funcionou isso para os meus filhos. E é, né, o que tem ajudado tanto as minhas alunas trabalharem não dessa forma, com os filhos e netos autistas, mas com respeito, com amor, com direcionamento. Aí sim tem resultados. Então, olha só, eu me vi na responsabilidade de organizar um passo a passo, entende? Etapas que se conectassem uma a outra e que trouxessem resultados. Por
Porque há 12 anos atrás, praticamente, quando tive o diagnóstico do Henrique, na cidade que eu morava, não tinha nenhum profissional qualificado ou que tivesse um mínimo, pelo menos, de conhecimento para compartilhar comigo. Não tinha. Então, eu precisei, né, buscar, estudar, conhecer, aplicar para ir organizando os resultados, entende? Então, eu entendi isso, coloquei em prática e eu ensino isso. Eu trago essa realidade. E por que é tão importante para você, mamãe, para você, vovó, saber disso? Por quê? Veja só, tudo que você for construir na vida, tudo precisa de uma estrutura, precisa de um passo a passo. Por exemplo, se você for construir uma casa, não precisa, você não precisa se organizar primeiro, não tem ali um passo a passo, uma estrutura. Você não vai começar pela pintura, você não vai começar pelo telhado, você vai começar pelo alicerce, depois vai subir as paredes, depois tem a parte de encanamentos, eletricidade, tal. Não tem ali uma estrutura? Tem! E se você não seguir o passo a passo, a estrutura, você até pode construir uma casa, mas o que vai ser o resultado no final? Uma casa com problemas, uma casa com defeitos, que aí para você voltar lá atrás e consertar dá muito mais trabalho, o investimento é muito maior do que se você fizesse um passo a passo certinho, né? Vamos pensar aí em uma outra ideia, de mulheres agora, né? Vamos falar de fazer a vovó aí, ó. Vamos falar de fazer uma peça de crochê. Eu já tentei aprender crochê, sabe? Olha, eu sou péssima. Eu aperto tanto ponto que a agulha simplesmente não passa. Então, assim, eu desisti. Acho lindo, mas eu desisti. Não dou conta, não. Mas eu sei, ali no que eu tentei aprender, que existe um passo a passo. Não é simplesmente você pega ali a linha, a agulha e já vai acontecendo o crochê. Não. Quantas vezes você tem que desmanchar, voltar, arrumar e de novo? Por quê? Se você não seguir o passo a passo dos pontos, não vai dar certo. Vai ficar torta a peça, vai ficar com defeito. Não dá. Não é verdade? Isso é a mesma coisa com uma pintura, com um artesanato. Se você for aprender um novo idioma, não tem ali um passo a passo. Você já não chega lá falando frases. Não, você vai aprender ali um passo a passo para você aprender, né, a desenvolver aquele novo idioma, seja ele português, alemão, inglês, japonês, o que for. Tem um passo a passo. Tem várias metodologias ali, mas tem um passo a passo. Para você aprender um instrumento musical, você não pega o violão e já sai tocando. Não! Se você não fizer a parte teórica, o passo a passo das notinhas, do tempo musical, de toda a teoria, não vai sair. Vai sair uma música que dói no ouvido, que nem é música, é um barulho, né? Então, a própria escola do seu filho ou do seu neto autista não tem também um passo a passo? Você não pode chegar lá com a sua criança de 4 aninhos e já colocar ela, matricular ela lá já no primeiro ano. Não vão aceitar. 4 anos tem ali na faixa etária qual é o ano escolar que ela vai começar a frequentar, estudar. Cada idade no seu, né? Então é assim. Agora, o que eu quero dizer com isso? Para ajudar o seu filho ou o seu neto autista, você acha que vai ser diferente? Não vai ser diferente. Você vai precisar de um passo a passo. Aquela criança, ela precisa que você direcione ela em mínimos detalhes, em pequenos detalhes. Na escovação dos dentes, na alimentação, no banho, na troca de roupa. Como interpretar frases, palavras de duplo sentido que outras pessoas usam, isso pode gerar uma crise nervosa. Brincadeiras que outras pessoas brincam, ela pode interpretar errado e pode ter uma crise nervosa. Enfim, você precisa instruir o seu filho, o seu neto em passo a passo. Só que, para que você tenha esses resultados, não são dicas soltas. Você precisa em tudo que você for desenvolver nele. Por exemplo, eu tenho nessa turma
agora é um desafio muito grande. São alunos, por exemplo, que o filho tem 33 anos. Eu não sei se ela está aqui nesse bate-papo, mas o filho tem 33 anos. Outra filha tem 16 anos. E falam, eles são verbais. Então não precisa, Sara, essa parte da comunicação aí pula. Já podemos direto lá para a parte de interação social, lá para frente, porque eles já falam. Não falam, mas não conseguem expressar sentimentos. Então, é comunicação igual, entende? Precisa dessas etapas, aprender a se comunicar. Depois vai precisar aprender a interagir no ambiente social que a criança ou a pessoa autista vive, que cada uma tem o seu ambiente. Lidar com os comandos, aceitar ou não. Lidar com as frustrações, com as raivas, com os medos. Porque você acha que é autista e ele não tem isso? Claro que ele tem, mas ele não sabe falar. E se ele fala, ele não sabe se expressar. Então o que ele faz? Ele reage como? Gritando, chorando, agredindo, agitado para lá e para cá. É assim que ele se expressa, né? Então, é importante isso. Tá ficando claro para vocês que não são dicas aleatórias? São úteis? São úteis. São de ajuda? São de ajuda. Mas para te ajudar a chegar no destino, que é ter um filho autista ou neto autista calmo, tranquilo, independente, não é apenas com dicas, mas não é mesmo. E por que você precisa investir o seu tempo de mãe ou de avó e ajudar no desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, do seu filho, seu neto autista? Porque o amor incondicional só você tem. O melhor profissional não tem o amor incondicional que você tem, que tolera tudo, que suporta tudo. Não tem. E isso é essencial para o desenvolvimento de um autista, aquele amor incondicional. Você tem o contato com ele de domingo a domingo. Por mais que você trabalhe fora o dia todo, talvez você trabalhe o dia todo, mas toda noite você está com seu filho. Se não na hora do almoço também, então você está presente na vida dele, não só meia hora por semana lá na terapia. Isso faz uma diferença muito grande. Você conhece os detalhes do seu filho. Você sabe aquilo que incomoda, aquilo que irrita ele, aquilo que pode levá-lo a ter uma crise nervosa, o que ele tem medo. Você sabe tudo, né? Você sabe os limites dele. Por exemplo, conversando com uma das minhas alunas hoje, a Miriam, ela disse assim: Sara, tem um local onde meu filho estava fazendo terapia, uma sala que as paredes da sala são assim, é como se fossem borrachadas, como se fosse uma proteção assim nas paredes. E ela ficou curiosa com aquilo. Ela falou assim: mas pra quê, né? Pra que isso? Então explicaram pra ela que se caso a criança tiver uma crise nervosa e ela começar a se bater, pra ela não se machucar. Ou seja, vai esperar a criança ter uma crise dessas? Não precisa. Para desenvolver uma criança autista, não precisa provocar crise nervosa nessa criança. Pelo contrário, precisa ser com respeito, dando os limites que ela mesma, a própria criança autista, o próprio filho, teu filho te mostra o caminho. Ele te mostra até o limite até onde você pode chegar. Então, o maior benefício de você se dedicar em ajudar o seu filho, o seu neto autista, é o quê? É você ter um filho ou um neto autista mais calmo, mais tranquilo e com o desenvolvimento muito mais rápido, Porque, fala aqui comigo, o que meia hora de fono na semana vai fazer diferença para o seu filho? Fala para mim. Meia hora, 40 minutos na semana. Se você desenvolver essa meia hora todo dia, você não acha que a diferença vai ser gritante? Que vai ser muito mais rápido? Vai ser. Com certeza que vai ser. Por que eu sei disso? Porque aconteceu com os meus. Porque acontece com os filhos, os netos dos meus alunos. Eu tenho certeza por causa disso. E as vantagens do seu filho ou do seu neto é que você vai poder trabalhar com ele, ela, dentro
dentro do ambiente dele. Então, a criança autista, ela não precisa se expor a um ambiente onde normalmente as salas de terapias fecham a porta, a mãe não pode entrar. Então, a criança já entra num desespero, porque ela está fechada num ambiente que não é o ambiente dela. E na sua casa, no ambiente, no espaço da sua casa, respeitando o tempo do seu filho autista. Os profissionais, eles têm um prazo ali, né? 30 minutos, 40, 1 hora, enfim, e depois já precisa atender outra criança. E você tem a seu favor essa questão do tempo, dentro do tempo do seu filho. Se você apressar, trava aí. Mas se você não apressar, se você souber respeitar o tempo dele, vai muito mais rápido. Então, outro detalhe, você vai poder aproveitar cada situação cotidiana. Cada momento é momento para desenvolver uma criança autista. Percebe que não são dicas soltas, mas é conhecer um passo a passo, conhecer uma estrutura, uma organização, uma conexão entre um detalhe e o outro, e aí você mesma é capaz de desenvolver. Você tem tudo ao seu favor, você é a mãe, tudo. Mas Sara, mas se eu não fizer, o que acontece? Provavelmente o seu filho vai ficando cada vez pior. E não é que eu estou desejando isso de forma alguma, é a realidade. Como eu conversei com uma das minhas alunas novas hoje, a Érica, não sei se ela está presente aqui, mas ela me disse: Sara, eu não quis ser sua aluna, mas eu preferi ficar ainda na internet, pesquisava aqui, pesquisava ali e tal, e fui, mas ele foi piorando, até que ele teve uma crise domingo passado, que ela ficou apavorada, assustada. Eu disse pra ela, é assim que vai acontecer. Por quê? Porque a criança autista, ela vai se sentindo cada vez mais que ela não é compreendida por você ou pelas outras pessoas, ela não é respeitada, e isso vai deixando ela num estado de estresse tão grande. Sabe aquela história do copo que vai caindo ali, as gotinhas no copo, vai caindo, até que cai a última gota, o copo transborda. É isso, né? Então a tendência é ir piorando. Mas Sara, por que não optar, não escolher só por terapias, né? Porque, como eu já falei, não vão respeitar o tempo e as hipersensibilidades do seu filho como você, mas não vão mesmo. Melhores profissionais forem, não vão, mas vão forçar. Ele tem que fazer aquela atividade naquele dia, naquele horário, daquele jeito. Ele tem que fazer. E ele não quer fazer, porque não faz parte do mundo imaginário dele. Não é o que ele mais gosta de fazer. E ele pode entrar em crise. E aí o que vai acontecer? Mãezinha, seu filho tá muito estressado. Leve ele no neuro, leve ele no psiquiatra. E você, sem saber o que fazer, porque você quer o melhor pro seu filho, você corre. Chega lá, o que o médico faz? O médico medica, taca ali remédio ou aumenta a dose. E nem por isso o seu filho vai ficar mais calmo. Por quê? A dificuldade está sendo na metodologia que está sendo trabalhada com ele, com imposição, com bloqueios, sem respeito. Nossa, Sara, mas você fala assim, imagina, a terapeuta do meu filho, ela super respeita o meu filho. Tá, ela pode ser querida, pode ser amada, tudo, né? Mas sabe o que significa esse respeito? Esse respeito é exatamente isso. Ela programou ali de repente, e eu não estou falando e julgando mal a pessoa, tá? Porque ela tá dando o melhor dela e foi o que ela estudou, tá tudo bem, né? Dentro do que ela aprendeu. Ela tá dando o melhor dela, mas o que ela aprendeu? Que hoje vai ser trabalhado cores, por exemplo. Seu filho não tá nem aí pra cor. Ele quer falar de dinossauro, ele quer falar de... Ou simplesmente ele não quer nada, ele quer ficar correndo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Essa é a maior diversão dele. Ele ama passar o dia todo correndo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Com as estereotipias dele, ou seja, com os movimentos repetitivos dele. Ele ama fazer aquilo, ele tá pouco aí de querer saber vermelho, verde, amarelo. Ai, mas o meu filho precisa aprender cores. Ele vai aprender, se é que ele já não sabe, tá? Se é que ele já não sabe. E ele simplesmente não tá afim disso no momento. Não adianta. Ele vai ter uma crise nervosa, porque vai ser obrigatório aprender cor naquele dia. Quem participou do evento sabe que se você usar os movimentos repetitivos da sua criança ao seu favor, você pode ensinar as cores para ele, sem precisar forçar, enfiar goela abaixo,
que ele aprenda cores, que ele não está afim naquele momento. Então, tudo isso é uma estrutura, é um passo a passo, né? Que você vai aprendendo, você vai entendendo que apenas dicas soltas não vão te ajudar a chegar no destino, que é ter um filho ou uma filha autista, um neto ou uma autista, calmo, tranquilo, independente. E qual é o melhor momento, Sara, para eu então começar a ajudar meu filho, meu neto em casa? Me fala aí, né? Por onde, né? Qual é o melhor momento? Qualquer momento é momento para você ajudar. É na hora de escovar os dentes, é na hora do almoço, na hora da janta, quando ele levanta, na hora de trocar de roupa, na hora de colocar um calçado, na hora do uso da tela, do celular ou da TV. Qualquer momento é momento. Não tem aquele determinado horário do dia. Não. Qualquer momento é momento. E onde eu vejo que as mãezinhas e as avós, as famílias no geral, mais estão errando, depositando todas as expectativas nas terapias. Tá tudo bem se você entende que o seu filho precisa de fazer as terapias e talvez ele precise de um nível de suporte maior, então ele realmente precise fazer as terapias, mas que seja com respeito, que seja com amor, que seja sem impor, que seja sem bloqueios, né? Então, e mais um detalhe, não são dicas aleatórias na internet, nos grupos de mães, não são essas dicas que vão te ajudar a chegar no destino. São úteis, são de uma certa forma de ajuda? São, tá? Mas não é isso que vai te ajudar, tá? Eu quis trazer muito essa clareza aqui para vocês. Eu vou olhar, vejo que muitas mãezinhas e avós, né, deixaram comentários aqui para mim e não quero deixar ninguém sem resposta. Vamos lá. Meu filho não entende ou não aceita o não? Line, justamente. E não é impondo que ele vai aceitar o não, vai aceitar o seu comando. Por quê? Porque é muito provável não faz sentido para ele esse não que você está falando. Para uma criança autista, para um autista, se aquilo que você está falando para ele não, se não faz sentido para ele, esquece, ele não vai realmente obedecer aquele comando, porque simplesmente não faz sentido. Ele só faz o que faz sentido para ele. Então você precisa explicar para ele por quê, até que faça a conexão, faça sentido. Aí sim ele vai te entender, aí sim tem por que ele aceitar o seu não. Meu filho de 4 anos não aceita o não, entendi o não, tudo na hora, o que ele quer. Se nós não fazemos o que ele quer, ele chora e entra em crise. Por você não ter ainda esse conhecimento, você julga que é fazer tudo o que ele quer. Mas exatamente não é fazer tudo o que ele quer, como se ele fosse uma criança mimadinha, né? Que é tudo. Na verdade, é que lá no mundo imaginário dele, todo autista tem o seu mundo imaginário, as coisas funcionam como ele acredita que devem ser, de uma forma legal, divertida, e funciona lá na mente, no imaginário dele. Então, para ele, por que você e o pai dele fazem diferente? Ou querem que ele faça diferente? Então, aí entra conhecer o mundo imaginário do seu filho autista. Quando você começa a fazer parte desse mundo imaginário dele, você fala, eu entendi agora por que ele gosta de brincar daquele jeito. Por que ele gosta de fazer daquele jeito que não é o jeito certo, mas na cabecinha dele ele acha que é. Então você começa a ter um novo olhar no seu filho e não como uma criança desobediente, teimosa, que faz para te provocar. Tente substituir o não por uma palavra próxima. Isso, Stephanie. Por exemplo, vamos supor que ele, sei lá, vamos pensar num exemplo. Um exemplo que eu sempre tenho dado aqui, vamos supor, Line, que o seu filho esteja pulando no sofá. Se você comprou um sofá novo, chegou da loja, né? E ele pulando no seu sofá e você falou assim, o que é né? O que você aprendeu de berço, de casa? Como corrigir o seu filho? Não pula no sofá, desce daí já. Não é assim? Mas você não leva ele no parquinho, ele não vai no pula-pula. Qual é o problema? Ali não tem perigo. É baixinho do chão, é macio. Ele pode pular, não tem problema. Não faz sentido para ele, por que não pular? Agora, se você der um direcionamento para ele assim, filho, bem firme, com amor, sofá é para sentar e para deitar. Pular é no chão ou no pula-pula. Bora pular? Vamos lá? E aí você vem, convida e pula com ele no chão. Então você deu um direcionamento, você explicou para ele para que serve sofá. Sofá não foi feito para pular.
Aí ele faz sentido. Meu filho tem autismo grau leve, tem dificuldade na fala, usa fraldas ainda todos os dias. Um ponto bom dele é o contato visual. Mês que vem ele vai fazer as terapias. Vamos ver aí como vai ser a adaptação dele, tá, Bia? Acho interessante você compartilhar comigo depois. Normalmente quando começam as terapias, começam ou pioram os estresses da criança, né? Por causa da metodologia, como eu estava falando agora de pouco. Regiane, elas usam o argumento de que precisam aprender a lidar com a frustração. Isso mesmo. Precisa aprender a lidar com a frustração. Mas e como? Mas aí não explicam, né? Realmente, hoje, por exemplo, uma das minhas alunas me disse, não foi hoje, foi ontem à noite, no encontro de boas-vindas, uma avó, ela me disse, então, Sara, né, a fonoterapeuta, ele sempre fala assim, olha, o seu filho, o seu neto está com essa mania, né, tal, precisa tirar isso dele, mas não ensina como, né, só fala que ele está com uma mania e tem que tirar aquela mania. Ok, as mães, as avós, elas querem um direcionamento, elas querem um passo a passo, entende? É isso que vocês precisam, né? Um passo a passo, alguém que fale, olha, para você poder tirar essa mania, primeiro você precisa fazer esse processo aqui, né? Você precisa, no caso desse netinho da aluna, ele é não verbal, então ele precisa aprender a comunicação, a fala, a se expressar. Ele precisa dessa etapa até que chegue e aí a vovó, a mamãe vão aprender a entrar no mundo imaginário dele, né? E aí sim vão conseguir direcionar ele nessa mania, porque na verdade são hábitos que eles desenvolvem e eles ficam fixos naquele hábito e aquilo traz uma certa organização interna neles quando eles ficam fixos naquele hábito. Miguel, é o que está acontecendo isso com meu filho, 1 ano de fono, acho que ele não gosta. Então, Miguel, eu não estou indo contra, tá? Eu não estou falando disso. É uma profissão extremamente importante, necessária, né? Mas o que eu quero dizer é que vocês, como pais, como mães, como avós, vocês não depositem as suas expectativas apenas naquela meia hora por semana. Vocês em casa façam muito mais pelas suas crianças. Vocês são capazes, é possível, vocês podem. O segredo é que isso vocês não vão ver em outros lugares da internet, porque as pessoas vão dando dicas ali, né, aleatórias, porque de repente tem algum objetivo, talvez vender um curso, ou um livro, ou enfim, tem lá o seu objetivo e tá tudo bem, a internet é de todo mundo, né, tá tudo ok. Mas o que eu quero dizer é que o que eu tô trazendo clareza aqui, e é real, não são dicas soltas que vai ajudar o seu filho a desenvolver a fala, por exemplo. Não vai ser, mas você aprender um passo a passo, né? Uma estrutura, uma organização aí, isso sim, trabalhando formiguinha, todo dia, você tirando uma meia hora por dia, aí sim você vai conseguir desenvolver muito mais rápido. Margarete, meu filho tem interesse por sapato. Olha só, depois que eu ouvi você falar, aproveitar o interesse e a fantasia, consegui ensinar a amarrar o tênis e tô conseguindo trabalhar sim e não. Ele fica super calmo e feliz. Oh, Margarete, que coisa boa! Que legal! Será que você é minha aluna? É a Margarete minha aluna? Não tô lembrada agora. Conta aí pra mim. Miguel, meu filho não para, só corre, não sai com ele por isso. Miguel, corra com ele, Miguel. É a maior diversão pro seu filho, é isso. Corra com ele. Agora, se for um correr assim, que você sai com ele e ele escapa da sua mão, é nesse sentido? E sai correndo, atravessa a rua, nesse sentido que é perigoso, né? Ele não tem medo do perigo. Se for nesse sentido, ele está precisando de direcionamento. Então não é você dar castigo, brigar, né? Ou prender ele dentro de casa que vai resolver. Claro, por enquanto é um tipo de proteção que você está dando para ele, né? Mas quando você traz conscientização para a criança autista, direcionamento para ela do que é perigoso, do porquê, por que ele não pode soltar da sua mão e sair correndo e atravessar a rua, por que ele não pode sair correndo dentro do supermercado, quando faz sentido aquilo para ele, pronto. Só que, como eu estou falando, não é apenas essa dica, né? É um
passo a passo aí. E aí, quando você vai aplicando um passo a passo, um direcionamento, as pecinhas, sabe aquele quebra-cabeça que a gente vê o símbolo do autismo? As pecinhas vão se encaixando na cabeça dele, do seu filho. E aí vai fazendo sentido. E isso, essas peças se encaixando, vão ajudando essa criança a ficar mais calma, mais tranquila, menos agitada, ou seja, não é entupindo ela de medicações que vai resolver. A não ser que ela tenha, seu filho tenha desenvolvido uma comorbidade, por exemplo, o TDAH, o TEG, transtorno de ansiedade generalizada, e também tem que ver um porquê, né? Existe sempre um porquê por trás disso. Mas olha, meu objetivo realmente era esse, tá? Trazer essa conscientização para vocês, essa visão, né? E aí vocês começam a se acalmar mais e não deixar que o desespero tome conta, né? Começa a refletir, opa, peraí, lembra que eu falei? Aprender um idioma, um instrumento musical, aprender um crochê, aprender a fazer construir uma casa, tudo ali vai ter um passo a passo. Desenvolver o seu filho não vai ser diferente. Dicas soltas? Não, mas um passo a passo, você vai estruturando e essa criança vai se acalmando e vai trazendo resultados. Ah, não, Margarete, é porque tem uma Margarete, né, aluna minha que começou agora e por isso que eu pensei que fosse, tá? Ah, você me acompanha no YouTube e no Insta, que top, que legal, que amada, vai ser minha aluna. Aí eu vou ter que saber diferenciar uma Margarete da outra. Gratidão pela presença de todos vocês aqui, amei ter mais esse tempinho com vocês e os nossos bate-papos retornaram, né? Quinta-feira vai ter outro bate-papo aqui, tá? Aí você convida outras mães, avós, filhas para participar, vai ser de ajuda para eles também, bom? Então, beijo grande para vocês, uma ótima noite, um bom descanso e a gente se fala na quinta-feira aqui de novo, tá? Beijinho para todos.